Fala, terceirão! Rapaz, que saudade que eu tô de vocês. Que saudade. Que saudade de ver, né? Cada um de vocês. De entrar em sala, a gente poder tirar dúvidas, voltar, resolver questões, aplicar nossas questões no cotidiano. Que não adianta só resolver, não. A gente tem que aplicar no cotidiano. Como é que vai ser usada. Né? Tô com muita saudade, né? Principalmente, né? Vou apertar a mão, né? Pô, dar um abraço, falar, e aí, bom dia, como é que tá, professor? Tá bem hoje? Sinto falta disso. Turma querida, turma maravilhosa. E com isso, vamos seguir por aqui. Nós vamos fazer uma revisão, porque o nosso Octa, que nós estamos falando, propriamente ele é uma revisão do nosso ensino médio. E eu preparei uma revisão, né, que pré-prova, que nós já estudamos para pré-prova, até mesmo quem nos acompanhou, quem acompanhou a gente nas monitorias, viu que nós temos uma revisão bastante aprofundada, bacana. Não esquecer que, apesar dessa quarentena de tudo que nós estamos passando, que no final do ano aí, o PAS vai chegar, o Enem vai chegar e vocês estão na reta final, né? E conte comigo para apoiar vocês nisso aí, né? Utilize o livro, tá ok? Folheie o livro, leia, tá? Eu peço de coração mesmo, tá bom? E preste atenção nas orientações. Vai ter os slides que eu vou estar explicando, vai ter os exercícios e ao final, né, vai ser enviado para vocês um material complementar, além daqui um material complementar e um exercício, beleza? Pegue esse exercício e brinque com ele, resolva 1, 2, 3 vezes, tá? Pegue seu caderno, pegue seu livro, volte no slide, para o slide, faça anotações. Estou com vocês. Não esqueçam disso. Grande abraço. Professor Felipe não é bom muito não, na câmera e no vídeo não, tá bom? Peço desculpa por qualquer falha que eu tive ou que eu possa ter, né? Corrijo se for necessário. Estamos aí. Aquele beijo, aquele abraço, um beijão no coração e segue que esse é o ano da vitória, hein? Esse é o ano que vem é vestibular, ano que vem é o seu sonho que vai estar aí batendo na sua porta. Um beijão, um abraço, segue papai! Fala galerinha do terceiro ano, então vamos dar prosseguimento aí no vídeo, né? A nossa aula aí, uma aula revisional que vem falar sobre a equação de segundo grau, né? Essa equação de segundo grau, ela tem a forma expressa, né, de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembrando que para ser equação tem que ter esse igual a zero, beleza? E o a sempre tem que ser diferente de zero, tá? Esse 2 que está aqui, ó, ele está elevado ao quadrado, é o expoente, tá bom? O expoente, tá? Então o a sempre tem que estar diferente de zero. O b e o c não, podem ser zero a qualquer momento. Agora o a não, tem que ser sempre diferente de zero, ou maior ou menor que zero. E para eu solucionar uma equação de segundo grau, é utilizado Bhaskara, né? A Bhaskara é uma das técnicas para você solucionar uma equação de segundo grau. Mas antes disso, a equação de segundo grau ela pode ter até quantas raízes? 2 raízes. Vai depender do meu delta. Vai depender do meu delta. Toda vez que você vê esse 2 aqui, esse 2 está elevado ao quadrado, tá bom? Então, a equação de segundo grau, ela é de segundo grau porque o expoente maior está em grau 2, tá ok? E ela é representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tudo bem? E ela pode ter até 2 raízes ou até 2 soluções para essa equação. Vai depender do meu delta, tá bom? E vamos seguindo aí. Então, por que vai depender do meu delta? Se meu delta for maior que zero, eu vou ter 2 soluções reais, ou seja, eu vou ter 2 raízes distintas, né? Uma diferente da outra. Se meu delta for igual a zero, eu só vou ter uma solução real. E se meu delta for igual se meu delta for menor que zero, eu não vou ter raiz, não vou ter solução dentro dos números reais. Então vale a pena você tomar
atenção aí no delta. Quando você for calcular o delta vai te dizer se você vai ter duas, uma ou nenhuma raiz, ok? Ou seja, nenhuma solução para essas raízes, tá certo? Delta maior que zero, tem duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. E se o delta é igual a zero, a gente fala que tem uma única raiz, porque as duas raízes vão ser o quê? Iguais. E se o delta for menor que zero, automaticamente eu não vou ter o quê? Se o delta der um número negativo, menos 1, menos 2, menos 3, eu não vou ter resposta para a minha equação de segundo grau. Então, o delta que vai decidir essa solução aí. Então, utilizando uma forma de Bhaskara, né? Bhaskara foi esse rapazinho aí, bonitinho. É um método revolutivo para a equação, para resolver uma equação de segundo grau, cujo nome homenageia esse cabeção aí. Então, na equação de segundo grau, eu posso ter até duas raízes, ou seja, até duas respostas, beleza? Até duas raízes, duas soluções para ela. Então, eu utilizo primeiro delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois x. X vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí, ora, você vai usar o mais, x que vai ser o x', depois você vai usar o quê? O sinal de menos, beleza? Que vai ser o x duas linhas, se tiver o delta for maior que zero. Então, essas aqui são as duas fórmulas que você precisa para calcular, para desenvolver aí a solução de uma equação de segundo grau. Lembrando o seguinte, que o delta vai determinar a solução das raízes, ok? Vai determinar a solução dos problemas, vai determinar quantas raízes eu vou ter. Olha o gráfico. O gráfico de uma função polinomial de segundo grau é sempre uma curva que é chamada de parábola, né? E quem vai definir essa parábola vai ser o meu A. Se o meu A for maior que zero, minha parábola tem a concavidade voltada para cima. Tá vendo? Se meu A for maior que zero, tem a concavidade voltada para cima. Se meu A for menor que zero, eu tenho a parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, o meu A da minha equação é que vai determinar a concavidade da minha parábola. Presta atenção nesse primeiro gráfico aqui. Nesse primeiro gráfico aqui eu tenho duas raízes, tá vendo? Distintas, né? Eu tenho duas raízes, 1 e menos 1. Eu tenho o C é onde o ponto toca no eixo Y, ok? E assim vai. Olha essa aqui. Eu tenho também uma função, uma equação de segundo grau, no qual eu não tenho raízes, porque ela não toca no eixo X, certo? Só tem o C, que vale menos 1, e ela não tem raiz, né? Essa equação de segundo grau, assim, aqui. Então, o que vale aqui você ressaltar é a concavidade. Se meu A é maior que zero, concavidade para cima. Se meu A é menor que zero, concavidade voltada para baixo. Vale a pena a pessoa aí, o aluno aí, né, tá com bastante atenção, né, na resolução aí, tá ok? E vale a pena também anotar a página aí, na página 280 do seu livro. Página 280 do seu livro, tem lá sobre a equação de segundo grau, o método de resolução da equação de segundo grau, beleza? Quando a gente fala do delta, o delta é importante que ele vai determinar a nossa quantidade de solução. Porém, o A, ele vai determinar se minha concavidade, ele vai ser voltada para cima ou voltada para baixo, ok? E, como eu disse no início, ao construir o gráfico de uma função, você vai depender de quem? Do A. Se o A for positivo, maior que zero, igual está aqui, a concavidade está voltada para cima. Se o A for menor que zero, se ele for negativo, a minha concavidade é voltada para baixo. Isso é importante você lembrar dessa parte aí. O A da minha equação é que vai determinar se minha concavidade é voltada para cima ou para baixo. Tá bom, ok? E as coordenadas do vértice? Lembrando que se você tem uma concavidade, né, se é uma parábola, eu vou ter pontos de máximos e pontos de mínimo.
ok? E quem que vai dar esse ponto máximo e ponto mínimo vai ser as coordenadas do meu vértice. Meu vértice é o ponto aonde a minha parábola ela vai de encontro do crescente para o decrescente. Assim, para calcular a minha coordenada do vértice, ou seja, se minha concavidade é voltada para cima, você pode calcular o x do vértice e o y do vértice. Concavidade para cima ou para baixo, vai ter ponto de máximo ou de mínimo. Se a concavidade for voltada para baixo, eu vou ter o quê? Um ponto de máximo, né? Se a concavidade for voltada para cima, eu tenho um ponto mínimo. Para calcular, basta substituir. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. O y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Beleza? Então, são duas fórmulas que servem para você calcular o ponto máximo e o ponto mínimo que essa parábola vai fazer, né? Que a equação de segundo grau que forma-se um gráfico, uma parábola, vai fazer as coordenadas do vértice. Por isso que é coordenada, x e y do vértice. Olha só, presta atenção então nesses dois gráficos. Esse gráfico aqui eu já sei que ele tem uma parábola voltada para baixo, ele vai ter ponto de máximo. Olha aqui, ó, o vértice. Então, o x do vértice vai ser menos delta sobre 4a. E o y do vértice, onde ele toca, ó, menos b sobre 2a. Então, aqui ele tem ponto de máximo. Com certeza, afirmo com certeza para vocês, que essa equação aqui, o a dela é menor que zero, é negativo, porque a concavidade está voltada para baixo. E nesse segundo gráfico, a concavidade está para cima, então automaticamente eu tenho um a positivo, concavidade para cima. E preste bem atenção, agora em vez de eu ter um ponto de máximo, eu vou ter um ponto mínimo. Mesmo assim, eu vou ter minhas coordenadas do vértice, onde eu vou fazer o mesmo cálculo, menos delta sobre 4a, para achar o ponto onde toca o vértice. Perdão, voltando, o ponto onde toca o vértice. E menos b sobre 2a para achar o ponto onde o vértice toca o eixo x. E aqui onde toca o eixo y. Então, para uma coordenada, precisa de ponto no eixo y e no eixo x. Então, aqui eu já tenho meu ponto mínimo. E meu ponto mínimo, ponto máximo. Ok? Alguma dúvida? Então, na construção de um gráfico, você precisa saber, né, desse ponto máximo e do ponto mínimo. E lembrando que, olha onde é que é, para esse segundo gráfico aqui, ó, o ponto que está tocando, que é minha parábola está tocando o eixo x aqui, ó, são minhas raízes. Então, aqui já dá para perceber que nessa equação eu tenho duas raízes, ó, uma aqui e outra aqui. E esse ponto aqui, qual é esse ponto aqui, professor? Esse ponto aqui é o meu C. O C é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Beleza? Tranquilo até aí. Tem exercício na plataforma. Utilize o livro da página 280. Começa a explicação, né, frente 1, né, do nosso Octa 280, começa a explicação sobre equação de segundo grau, né, tem alguns exercícios que nós já realizamos e tem exercício na plataforma, né, que eu vou corrigir posteriormente, tá ok? Então, até a próxima, não esqueçam de tomar nota de tudo que foi falado aí, tá ok? Revejam o vídeo, foi colocado os pontos mais importantes e não esqueçam de resolver os exercícios, ok? Use o caderno, copie, faça suas anotações, conte com a gente. Até a próxima. Um abraço.